Bem-vindos a mais um episódio da série Nos Bastidores do Meu Portfólio, onde eu te mostro os processos por trás de alguns projetos criados por aqui. No vídeo de hoje, a gente vai ver a fundo como que foi o processo de animação desse logotipo que vocês estão vendo aqui. Então ele vai ser uma mistura de breakdown com tutorial, onde eu vou te ensinar a fazer esse estilo de animação e também vou te mostrar como que eu cheguei nesse resultado que você tá vendo. Então, bora pro vídeo. Como todo breakdown, eu sempre gosto de começar explicando como que eu organizo o meu projeto. Aqui eu tenho a pasta das composições, onde eu tenho minha comp final, que é essa daqui que vocês estão vendo. E aqui eu tenho algumas pré-comps que a gente vai ver no decorrer do vídeo também. Então vamos começar aqui entrando na nossa comp final, onde eu tenho a pré-composição do logo e dois efeitos aqui que a gente vai ver só mais pra frente também. Vamos começar entrando aqui na pré-composição do logo, onde eu tenho essas camadas aqui que vocês podem ver. Tem o background, eu tenho esse stroke, aqui é o próprio logotipo, e aqui são umas estrelas. Essas estrelas e os strokes a gente vai ver depois. Vamos entrar aqui na pré-composição do logo para entender como que eu fiz ele. Eu tenho as minhas layers, que é do logo, e as layers que são desse ícone aqui. A lógica para animar os dois foi a mesma. Então eu vou mostrar para vocês como que foi feita a animação do logotipo, desse lettering aqui, e logo em seguida eu vou mostrar como que vocês podem fazer também. Para fazer essa animação é muito importante que vocês já tenham os elementos separados. Então aqui eu tenho a minha sombra, eu tenho um shape layer que eu criei para fazer um efeito de luz passando por aqui, e aqui eu tenho o lettering. Vamos abrir aqui os keyframes desses daqui para a gente ver o que está acontecendo. Aqui na sombra, coloquei um efeito chamado Repeater e nele eu animei a quantidade de cópias. Vai do 1 até o 40, depois ele volta aqui e depois vai de novo e depois volta. Então aqui nessa sombra foi basicamente essa animação do efeito Repeater. Passando aqui para essa camada da luz, ela tem uma animação de posição, que ela vai da esquerda para a direita, passando aqui por dentro da parte da sombra. Aqui ela tá como um track mate na sombra, então essa passada que ela faz aqui é somente dentro da camada da sombra, ela não afeta essa camada do lettering. Já aqui no lettering, a gente tem vários keyframes que estão acontecendo. O mais importante é essa animação da posição aqui, para poder criar essa sensação de que o logo tá vindo para cima, né, para frente, e depois ele desce. Essa animação de rotação aqui eu coloquei somente nesse elementozinho aqui que é o do copyright. Ele faz um girozinho bem sutil e depois volta, tudo sincronizado também com o movimento de posição. E aqui eu tenho essa animação de path, que é desse símbolozinho aqui dentro, onde ele vai meio que pra cima e pra baixo. Porém, é bem sutil também, quase não dá pra perceber, mas foi basicamente isso o que eu fiz nessa animação aqui. Para ficar mais claro, eu vou demonstrar aqui para vocês como que vocês podem fazer uma animação nesse estilo usando essa mesma lógica. Vamos criar aqui uma nova composição. Eu vou chamar essa composição de tutorial lettering 3D e vou deixar 8 segundos mesmo, frame rate de 30 e vamos dar um OK. E aqui dos meus assets eu vou trazer alguns elementos que é o nosso lettering e aqui eu vou trazer esse stroke aqui que posteriormente vai ser a nossa sombra e eu vou mostrar para vocês como que ele se transformou na sombra. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser transformar essas layers aqui em shapes. Então vamos selecionar as duas, dar um clique direito, Create Shapes from Vector Layer. Essas duas aqui a gente já não vai precisar, então eu vou deletar elas aqui da nossa composição. E eu vou tirar a visualização temporariamente desse lettering branco e vamos focar aqui nesse stroke que está presente aqui na nossa composição. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar um efeito aqui de fio e eu vou mudar a cor dele para preto. E agora isso daqui vai ser a nossa sombra. Se eu ativar essa camada aqui, vocês vão perceber que é como se fosse a sombra mesmo desse lettering. Aqui, com a nossa camada da sombra selecionada, a gente vai vir aqui em Add Repeater. Aqui dentro do efeito Repeater, a gente vai mudar aqui dentro desse Transform do efeito Repeater, não o da camada, é esse daqui. A gente vai mudar a posição dele. Aqui na posição eu vou colocar -2 e 3. Se vocês prestarem atenção aqui, ela já não tá mais para esse lado, ela já tá para esse outro lado aqui. Para fazer aquele efeito que eu mostrei para vocês,
vamos animar aqui as cópias do nosso efeito repeater. Então, vamos começar aqui a colocar nossas animações. Vamos começar aqui com o primeiro keyframe e o valor vai ser 1. Uma cópia vai ter. Vou mandar aqui uns 15 frames. Vamos criar outro keyframe aqui e colocar aqui o número, por exemplo, 40, para deixar ele bem com bastante profundidade, né? Vamos pular aqui mais 15 frames. Vamos criar outra, mais 15 frames de novo. Vamos copiar esse daqui, Ctrl C, e aqui onde está a nossa agulha a gente vai dar um Ctrl V. Vamos pular mais 15 frames e daí a gente vai copiar esse primeiro aqui. Então aqui a gente já tem uma animação acontecendo, porém aqui ela não mudou nada, né? Foi porque eu somente copiei esse valor aqui, mas na verdade ele tem que estar com o valor do primeiro keyframe. Então vamos selecionar esse primeiro keyframe aqui, vamos dar um Ctrl C e vamos dar um Ctrl V aqui. Vou dar um play aqui para vocês prestarem atenção no que está acontecendo. Agora, vamos voltar aqui para essa camada de cima e vamos habilitar aqui a visualização dela. Como eu falei para vocês anteriormente aqui, mostrando o processo, na animação do lettering aqui a gente tem essa animação da posição, correto? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Porém, antes da gente fazer a animação da posição aqui nesse lettering, a gente vai parentear essa sombra no lettering. Vamos selecionar aqui a sombra, pegar esse chicotezinho aqui e colocar aqui em cima. Então, se eu mover essa layer de cima aqui, a sombra vai acompanhar, entendeu? E é isso que a gente quer para poder criar aquele efeito. Como vocês viram, a animação da sombra e do lettering estão sincronizadas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos marcar um keyframe aqui na posição. Vamos levar a nossa agulha aqui, onde está o mesmo keyframe aqui das cópias do nosso efeito da camada de baixo. E aqui na frente vamos selecionar as duas, afastar para cá e dar um Ctrl V. Vamos aqui no final e seleciona aqui e dá um Ctrl V também. Porém, se eu dar um play, vocês podem ver que não tá acontecendo nada, né? Então, pra gente criar aquela ilusão de que esse lettering tá acompanhando esse movimento do nosso efeito, a gente vai mexer agora na posição dessa camada aqui de cima. Vamos começar primeiro com ela um pouco mais aqui pro canto inferior esquerdo. Aqui nesse segundo keyframe, a gente vai afastar um pouquinho aqui pra cima, também na diagonal, seguindo aqui essa mesma linha que a gente fez no primeiro keyframe. E nesse terceiro keyframe aqui a gente vai copiar esse primeiro, vamos selecionar ele, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Esse daqui vai ser a mesma coisa, vamos selecionar o segundo aqui, dar um Ctrl C e como a nossa agulha já está aqui, vamos dar um Ctrl V. E para finalizar, aqui a gente vai copiar o primeiro, Ctrl C e Ctrl V. Se eu der um play, vocês já vão perceber que tá diferente a coisa aqui. Porém, ainda tá muito duro, né? Pra gente melhorar essa animação aqui, nós vamos selecionar todos os keyframes e vamos dar um F9. Se por algum motivo o seu teclado tá diferente e o F9 não funciona, para suavizar, vocês vão selecionar todos os keyframes. Com o lado direito, vão clicar aqui, Keyframe Assistant, e vão aqui em Easy Easy. Se eu der um play aqui, vocês já vão perceber que temos uma animação mais suavizada, né? Porém, ainda não tá igual a nossa animação do logotipo, onde ele dá meio que esse saltozinho pra cima, né? Pra chegar nisso, nós vamos fazer o seguinte. Esses dois aqui a gente vai tirar a suavização deles. E esses daqui a gente vai selecionar. E vamos abrir aqui o nosso Graph Editor, que é para editar a velocidade que tá acontecendo essa animação. Nós vamos clicar aqui e arrastar. E aqui nesse pontinho amarelo, a gente vai segurar com Shift e arrastar até o 100. Ou seja, todo o pico de velocidade já vai estar aqui no início da animação. Agora a gente vai selecionar outra vez esse daqui, porém a gente vai mover essa bolinha aqui para a esquerda. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos selecionar aqui e colocar aqui para cá para a esquerda e essa daqui vamos colocar para a direita. Todos com a influência em 100%, tá bom? Se vocês prestarem atenção, no momento que eu tô movendo aqui essa bolinha, vai mudando esse númerozinho onde diz influência. Vocês arrastam até o final, até ela chegar em 100%, que é pra gente ter justamente esse pico de velocidade aqui no final do nosso movimento. Então, fica mais ou menos assim o gráfico pra ter uma semelhança com aquela animação que eu fiz. Agora eu vou dar um play aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Se a gente voltar aqui na nossa composição do logotipo,
A gente vai ver aqui que temos mais essas 4 camadas aqui, que é a animação do nosso ícone, mas aqui a lógica é a mesma. Se vocês repararem aqui, a gente tem aqui os keyframes das cópias do efeito repeater. Na luz também temos a animação de posição. Aqui nesse círculo eu tenho a animação de posição sincronizada também com a sombra dele, igual a gente fez aqui com o nosso lettering. E na animação dessa setinha aqui do meio também é uma animação de posição. Nessa parte aqui da animação do lettering seria isso, gente. Vamos voltar aqui para o nosso logo completo. Aqui eu tenho a pré-composição do stroke, que é esse daqui do fundo, que cresce nesse movimento aqui de subida, digamos, do nosso lettering. E também temos essa composição aqui das estrelas. Eu vou passar rapidamente com vocês aqui na animação do stroke, que nada mais é do que uma animação de opacidade e escala, onde a opacidade dele vai de 100 para 0 e a escala também cresce de 0 até 140. E ele dá essa sensação de que algo tá meio que explodindo, né? Como se fosse um eco ali. A mesma coisa é com as estrelas. No momento que a gente tem aqui meio que essa explosão, acontece essa animação das estrelas aqui. E aqui na pré-composição das estrelas, a gente tem basicamente uma animação de escala, onde ela vai do 0 até o 26 e depois ela diminui de tamanho mesmo. Eu fiz essa animação aqui na primeira shape layer, depois eu dupliquei ela e coloquei para ela aparecer em momentos aleatórios e em posições diferentes também. Aqui é quando acontece aquela animação do lettering e aqui é a animação do ícone, que acontece um pouco mais à frente. Então foi basicamente isso, uma animação de escala. Depois eu coloquei ela em lugares diferentes para poder dar mais ênfase aqui nessa animação do nosso lettering. A gente vai voltar aqui agora para nossa comp final, onde eu vou mostrar para vocês aqui essas últimas 2 camadas, que são camadas de ajuste, que eu quis trazer nessa animação para poder trazer um estilo a mais nela, né? Eu tenho aqui uma camada de ajuste de posterais, onde ela tá com frame rate de 12, então ela tem uma animação assim um pouco mais pausada. E aqui eu tenho essa camada de noise, que também é para trazer um estilo a mais e fazer uma composição mais legal aqui nessa animação. Esse foi o nosso breakdown / tutorial. Se vocês gostaram de entender como que foi todo esse processo, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que vão sair por aqui. Também me siga nas redes sociais, os links vão estar na descrição. E por lá eu vou avisando sempre quando tem vídeo novo. Então, me despido de vocês por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.